Eu mesmo, o primeiro período de seca que eu tive foi 2 safras, foi 2004 e 2005, depois 2012. Mas eu me lembro lá em 2004, quando a gente conversava com o pessoal mais antigo, o pessoal já começava a se lembrar de 97, de 91, de 87, até 61 o pessoal me relatava, com ferramentas 100% de controle, mas que ajudam muito dentro desse sistema, né? Então, a gente saber utilizar essas ferramentas e quando utilizar é fundamental para a gente atingir esse teto produtivo e conseguir, então, buscar esse equilíbrio que tanto a gente quer. Às vezes no campo a gente nos depara com situações ao contrário, né? Não sei se tu concorda comigo, mas muitas vezes é o final da safra, o produtor comprou o fungicida para a próxima, que não sabe a cultivar que vai aplicar, nem que época de semeadura e nem que condição de clima vai estar. Muitas vezes escolhe a cultivar da moda ou aquela que o vizinho... Sem dúvida nenhuma, essas escolhas é que vão definir a rentabilidade no final. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rumo ao Sem Água Podcast, um episódio para estar falando hoje sobre arquitetura de plantas ou como a gente prepara a arquitetura de plantas para altas produtividades ou como trilhar o caminho até lá, que é muito importante, né, Gustavo? Esse caminho, né, o processo que a gente traz durante os aprendizados aí para evoluir na produtividade é muito importante. Eu sou Felipe Unif, sou consultor, pesquisador, produtor rural e hoje é um prazer imenso receber aqui o Luiz Gustavo Floss, uma pessoa que acompanha de muito tempo um trabalho fantástico e que hoje vem falar um pouco de nós sobre arquitetando plantas de altas produtividades. Gustavo, seja muito bem-vindo aí. Tudo bom, Felipe? Prazer estar com você aqui. Sem dúvida nenhuma, já tem um bom tempo que a gente se conhece e esse tema do Arquitetando Plantas já é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí já há mais de 15 anos. E esses 15 anos a gente descobriu muitos caminhos aí para a gente traçar e que a gente pode estar conversando nesse podcast com certeza, né? Principalmente os 6 passos da escada da alta produtividade. Que quando a gente fala alta produtividade, a gente não pode pensar um número isolado, né? Ou uma meta simplesmente. A gente pensar nesse caminho, e eu gosto muito da forma que tu colocas, o caminho para a gente chegar nesse teto produtivo mais alto, né? Então, tenho certeza que vai ser uma boa conversa. Maravilha, a gente sempre sabe, né, Gustavo, já debatemos isso e é tão importante, né, esse aspecto. Muitas vezes o pessoal fala rumo ao 100, a gente está 100 sacos, é realmente aonde nós devemos chegar, né, é a grande meta. Mas esse caminho que leva aí tendo pequenos ou grandes ajustes na propriedade fazem muita diferença ao final. E aí a gente vai contar com a tua experiência para a gente trazer para o produtor nesse momento como que ele realmente pode estar fazendo já nessa safra algumas alterações e o que são um papel importante aí da pesquisa, da consultoria, da assistência técnica, né, e da informação, principalmente para o produtor. E olhando para o Arquitetando Plantas, né, Gustavo, plantas de alta performance, como que a gente vai construir produtividade, como que a gente vai construir plantas de alta performance, nesses 15 anos, assim, qual é o seu conceito realmente de arquitetar plantas? Como na prática a gente pode trazer isso para o nosso produtor e para a área técnica que nos ouve, né? Excelente pergunta, Felipe, porque a gente tem visto, né, muitos profissionais até falando hoje sobre arquitetura de plantas e muitas vezes pensando que é só uma questão de construção da planta e redução do porte. Na verdade, nós temos que pensar a arquitetura sobre o ponto de vista de produtividade, de produção, principalmente olhando a capacidade que a planta tem de produção de grãos no terço bacheiro da planta. E quando nós temos aí 2 grandes problemas dentro da nossa cultura da soja, que é o acamamento e principalmente a canela da soja, né, a falta de vagem no terço inferior, a gente vai ver que nós temos vários fatores que levam a isso. Mas o principal é a falta de luz chegando no bacheiro. Então, quando a gente fala em arquitetura de plantas, quer dizer o seguinte, que a partir desses cultivares que nós temos mais modernos, com a folha mais estreita, ângulo de 45 graus do pecíolo, a formação de maior quantidade de vagens e, principalmente, tendo uma capacidade de formação de grãos, nós precisamos que essa luz chegue o
uma maior quantidade possível nessas folhas do bacheiro. E quando nós falamos essa questão toda, a gente vê que nós sofremos não uma mudança somente da genética da soja nesses últimos anos, mas nós tivemos uma mudança também do equilíbrio da fertilidade do solo, uma mudança na adubação, uma mudança no manejo da cultura, e isso tudo faz com que a gente precise observar algumas questões hoje, né? E dentre essas questões todas está principalmente a questão da formação dessa estrutura toda de ramificações. Antigamente, quando você escutava um professor de fisiologia falando, ele dizia que, obviamente, ele falava que era importante, que era quanto mais vagens, maior o potencial produtivo. Só que tinha um erro muito grande de avaliação, que quando ele falava quanto maior a quantidade de vagens, ele falava que quanto mais ramificações a planta tivesse, maior seria a produção. E hoje a gente sabe que não é isso, né? E nesses 15 anos que eu estou falando, né, são os 15 anos que a gente começou a ter um teto produtivo mais alto, lá por 2010, nós saímos dos 60 sacos por hectare e fomos para os 80 sacos por hectare na nossa área, e a gente começou a sentir, opa, nós temos alguma coisa de mudança aqui muito forte. E quando que a gente, nesses 15 anos, uma das coisas que a gente observou é que os cultivares com menos ramificação e população mais adequada estavam produzindo mais. Bem diferente do que muitas vezes os professores de fisiologia estavam falando, que era quanto mais ramificação, melhor. Quem que veio depois a comprovar isso, que a gente já comentava isso lá atrás, para os dias atuais? O SESB. O SESB pode ser um concurso de produtividade, um concurso de Miss, onde tudo que tem de melhor vai estar lá, mas a gente pode concluir, né, nesses últimos anos, os campeões do SESB, os cultivares campeões do SESB, não só nacional como regionais, vai ter uma característica importante. Qual a principal característica em comum? A baixa ramificação dessas plantas. Então, essa característica que nós temos de cultivares teto produtivo alto, com baixa ramificação, foi adequada porque nós estávamos perdendo muita produtividade pelo excesso de viçamento da planta. Então, a planta viçava demais, crescia demais, esse entrenó comprido, fazendo com que a planta, então, não recebesse no terço inferior luz. Não tendo luz, jogava fora, então, a sua vagem. Então, a partir dessas observações que a gente teve, e os cultivares com menos ramificação nos trazendo um teto produtivo mais alto, a gente começou um trabalho muito interessante. Inclusive, em 2010, nós começamos com o nosso ATS Soja, Ajuste Tecnológico da Semeadura de Soja. Nós, durante 4 anos, nós chegamos a ter 12 áreas no Rio Grande do Sul, com 6 épocas diferentes de semeadura, com 4 populações, 3 espaçamentos, para a gente conhecer um pouquinho melhor sobre isso. E durante esse período, a gente observou muito essa questão da formação da planta. Nós tivemos anos muito ruins de produtividade, como foi 2012, né, uma seca violenta, mas também tivemos anos muito bons, né, 2013, próprio 2014. E uma das coisas que a gente observou é que lá atrás, quando nós tínhamos um teto de produtividade, porque dependia 100% do clima. A partir de como a gente começou a olhar a planta sobre o aspecto de formação dela, a gente reduziu o risco clima. É óbvio que o clima ainda é definitivo em termos de potencial produtivo, né? Como nós falamos antes, né, Felipe? Nesses últimos 6 anos, o Rio Grande do Sul teve pelo menos 4 secas violentas. Algumas regiões foram até 5, né? Coisa que nunca tinha sido visto na história do Rio Grande do Sul. Eu mesmo, o primeiro período de seca que eu tive foi 2 safras, foi 2004 e 2005, depois 2012. Mas eu me lembro lá em 2004, quando a gente conversava com o pessoal mais antigo, o pessoal já começava a se lembrar de 97, de 91, de 87, até 61 o pessoal me relatava. Mas era um ano e depois 2 ou 3 anos bons. Então, esses últimos anos, de uma sequência tão grande, a gente nunca teve. E não quer dizer que entre 2013 e 2019, que foi muito bom, o pessoal dizia que tinha mudado o clima e ajudado o Rio Grande do Sul, não quer dizer que agora mudou o clima para piorar. São condições climáticas que acontecem. Nesse intuito, eu comparo lá 2004, 2005, a gente teve áreas naquela seca de produtividade de 4, 5 sacos por hectare na região de Passo Fundo, Lagoa Vermelha, que nunca mais aconteceu isso. Então, mesmo em 2012 nós já tivemos produtividades maiores e mesmo nesses últimos anos nós já tivemos áreas de 20, 25, 30, 35, que não paga a conta. Deixar bem claro que eu não estou aqui dizendo que foi bom, não. Mas nós temos um ganho de potencial de produtividade. Então, nós temos um ganho no transcorrer do tempo. O que nós precisamos agora, né, é construir isso.
E eu comparo muito a nossa área em Passo Fundo, que no ano passado foi uma seca importante, mas que produziu 42 sacos por hectare na nossa área. No ano anterior, que tinha sido um ano bom, tinha produzido 84. Nessa mesma área que lá em 2021 nós chegamos até algumas parcelas que produziram quase 10 mil quilos por hectare. Então, a gente vê, claro, que o clima, né, tem uma mudança muito grande nesse potencial produtivo, mas o nosso manejo também modificou. Então, nós precisamos conhecer um pouco mais esses manejos para a gente entender um pouquinho o que nós precisamos estar fazendo nessa planta para interferir. E a interferência, muitas vezes, não começa lá no crescimento da planta. Quando a planta está crescendo, a planta cresceu demais. Não, ela começa lá com a correção do solo, com a cultura e cobertura, a planta de inverno, a adubação. Tem uma série de coisas que fazem parte desse processo e que é o que a gente chama da escada da alta produtividade. 6 passos para a gente atingir um teto produtivo mais alto. A gente sempre fala que é para sair dos 3 mil quilos para ir para 6 mil quilos por hectare, mas que a gente precisa dar passo a passo, porque não existe um produto milagroso, uma bala de prata que vai fazer isso, né? Mas nós temos que fazer essa construção dessa planta para esse teto produtivo mais alto. Acho importante, né, Gustavo, essa tua abertura do nosso podcast nos traz já inúmeros pontos para a gente já trazer muito tempo de conversa aqui. Mas eu quero continuar por aqui na escada da alta produtividade, porque isso faz muito sentido dentro do que a gente vem comentando, porque inúmeras pessoas que já passaram aqui trouxeram processos, passos que a gente tem que ir fazendo, e não existe o produto milagroso à bala de prata. Então, isso é meio que uma unanimidade entre a nossa conversa, falando sobre construção de produtividade, falando sobre aumentar o potencial produtivo, e a gente anda na linha do manejo. E eu gostaria de seguir por aí, mas é importante, né, Gustavo? A escada da alta produtividade é algo importante, né? Porque ela nos traz uma visão de estruturação, de processo, de seguir passos, e não necessariamente nos remete a cultivar da moda, que muitas vezes acaba sendo posicionada, eu quero agora ter uma alta produtividade, eu vou botar um monte de adubo. Não é bem assim, né? A gente sabe que não, né? São passos importantes, mas vamos por aí. Quais são os passos da escada da alta produtividade e por que ela é tão importante? Ou seja, do ponto de vista de manejo, né? E de passos a ser seguido, de processo de forma geral. Bom, dentro dos 6 passos, a gente começa com o primeiro, que é o equilíbrio químico e físico do solo, né? Não adianta a gente ter um solo compactado, não adianta ter um solo com muito alumínio presente, que nós não estamos preparados para um teto produtivo mais alto. Então, a primeira coisa, nós precisamos olhar sobre o ponto de vista físico do solo, então, ter um solo com uma boa porosidade, uma boa densidade, sobre o ponto de vista químico, de preferência equilibrado para que tenha aí uma boa formação de raízes. Então, zerar alumínio numa camada pelo menos entre 20 e 40 centímetros, um bom equilíbrio de cálcio, magnésio e potássio, e equilíbrio dos 3 quer dizer o percentual de cada um deles, né? Então, cálcio acima de 50%, magnésio entre 13% e 18%, potássio entre 13% e 5%, bons níveis de fósforo, níveis acima de 15 miligramas de enxofre, e dentro desse sistema a importância da reciclagem dos nutrientes. E nessa reciclagem, inclusive do carbono, a presença das culturas de cobertura ou a sucessão dessas culturas. Que, aliás, o sistema de produção cada vez mais tem sido importante para a gente entender melhor, né, as sequências que a gente vai ter de potencial produtivo. Então, as nossas culturas principais, obviamente, são as nossas rainhas, que mandam no seu tempo e no seu potencial, mas tudo tem que ser em função, né, dessas culturas, né? A soja é a nossa rainha, então tudo a gente faz para que a soja não seja prejudicada dentro desse sistema. Se a gente estivesse lá no Mato Grosso, os algodoeiros iam colocar o algodão como a principal cultura para isso, né? Então, cada região ou cada sistema, a gente precisa estar olhando melhor essas características. Mas a gente entender melhor esse sistema, né? Não só como cultura e cobertura, como também a intensificação dessas atividades. Hoje nós temos algumas regiões que já estão fazendo 3 culturas por ano, culturas econômicas, e com teto produtivo alto, principalmente abaixo do pivô. Então, a gente ter esse potencial faz com que a gente aumente não só a produtividade, mas a gente precisa aumentar também o segundo passo, que é justamente a adubação adequada.
Então, o que é adubação adequada? Nada mais é do que nós observarmos o que tem de presença de nutrientes no solo, observar a necessidade da cultura. Nós temos uma mudança das culturas, né, principalmente a soja, por exemplo, com maior exportação de potássio na nossa cultura atual, a demanda de micronutrientes, e nós darmos, então, de acordo com o potencial de produtividade. Como tu falou, né, Felipe, não adianta a gente fazer uma montoeira de adubo, né, a gente botar 10 toneladas de adubo por hectare. Nós não vamos tirar 100 toneladas de soja. Tudo é limitado, existe uma curva, né, isso é muito bem estudado. A questão toda hoje é a gente saber qual o nutriente, qual a quantidade, quando aplicar, né? E isso foi um trabalho muito grande que a gente começou a realizar lá em 2006, de fazer um screening de nutriente por nutriente, fonte por fonte, momento por momento de aplicação, cultura por cultura, para a gente conseguir fazer esse posicionamento mais adequado. E aí, nessa questão da adubação, a gente precisa saber quais são os efeitos limitantes que o primeiro passo nos deu. Então, se eu tenho uma área com baixos níveis de nutrientes, não adianta eu querer pensar em 100 sacos por hectare. Talvez vai ser os 60, meu teto. Então, eu vou fazer adubação para os 60. Opa, não, eu já tenho a minha área irrigada, eu já tenho um bom equilíbrio, eu já estou produzindo acima de 100 sacos por hectare. Opa, eu vou dar um passo acima dessa média. Eu sempre fui a favor de nós pensarmos em aumentar em torno de 5% a produtividade por ano. Da onde que vem esse 5%? Né? É aleatório? Não. Quando a gente pega os preços dos produtos agrícolas, das commodities, e a gente olha os últimos 30 anos, a gente vai ver que a capacidade de compra da nossa commodity soja tem diminuído em torno de 5% ao ano. Quando eu era criança, né, ou adolescente, há 30 anos atrás, eu fazia uma comparação, eu gostava de olhar o jornal, antes de eu entrar na faculdade, inclusive, eu olhava a 0 hora e olhava o preço da soja e o preço da grama do ouro. E era 1 para 1, praticamente. Hoje, o ouro está quase 4 vezes mais do que o preço da soja. Então, são algumas referências que a gente pode trazer que são importantes para o nosso dia a dia, para a gente entender o quanto nós temos perda de potencial de compra. E a partir dessa diminuição do potencial de compra, a gente tem dois caminhos. Aumentar preço, que não é o que está acontecendo, mas para nós mantermos a rentabilidade, nós temos que aumentar a produtividade. Então, nessa visão que eu vejo que a adubação precisa estar coerente com esse potencial de produtividade. O terceiro passo é a escolha do material genético adequado também, né? Eu tenho o costume de dizer o seguinte: quanto mais eu tenho equilíbrio do solo, a adubação é adequada, meus manejos são adequados, no momento correto, eu tenho boa disponibilidade de água, eu posso estar trabalhando com cultivares com maior teto produtivo e normalmente menos ramificadores. Quanto meu ambiente for eu tenho um solo ainda desequilibrado, principalmente com relação às bases, tenho uma adubação abaixo do potencial de produção, e esse ano é um ano que muitos produtores estão colocando adubação porque não tem recurso financeiro, então está abaixo. Eu tenho problemas de potencial por falta de chuvas, ou temperatura muito alta ou muito baixa, eu preciso pensar em cultivares mais ramificadores e eu preciso pensar muito em que o meu teto produtivo é mais baixo. Então, eu também vou pensar nessa adubação mais baixa. Então, eu preciso saber adequar. E, como tu falou, não adianta eu pegar o cultivar da moda, eu preciso olhar o cultivar que se adequa ou tenha maior perfil para essa realidade que eu estou comentando. O quarto passo é o manejo fitossanitário, porque hoje, como nós temos cultivares que têm resistência a pragas e têm resistência aos herbicidas, eu preciso escolher o cultivar primeiro para depois escolher o manejo fitossanitário. Então, qual o inseticida, qual o fungicida, qual o herbicida, qual o nematicida que eu vou estar utilizando para fazer o uso disso, e isso é hoje uma conta muito alta. A conta de manejo fitossanitário hoje é alta, muito alta. E tem alguns fatores para a gente observar, né? Depois nós podemos explorar até um pouquinho mais. Por exemplo, quando fala em doenças, nós temos que sempre pensar em prevenção. Quando a gente fala em pragas, como nós temos poucos produtos residuais, nós temos que pensar em precocidade de aplicação, aplicar cedo. Quando nós falamos de herbicidas, e hoje uma grande quantidade de herbicida já com as plantas daninhas resistentes, nós temos que pensar em rotação de ativos
e bom planejamento de uso, principalmente preventivo, né? Então, são algumas questões aí que a gente coloca para a gente pode até discutir cada vez um pouco mais cada um desses pontos. O quinto passo, para mim, é o equilíbrio fisiológico, que é a construção de raiz e a parte aérea. Por que eu coloco a raiz como importante? Porque nós sofremos, nos últimos 25 anos, uma mudança muito grande com relação ao ciclo da cultura. O que tem a ver com o ciclo? Dois grandes fatores fizeram com que nós tivéssemos uma redução do período do ciclo da soja. Primeiro, a necessidade de criar uma segunda safra, uma safrinha, né? Principalmente com milho depois da soja. Então, que dê tempo nesse período de verão para que haja um potencial de crescimento. Então, reduziu esse período. E o segundo é com relação a uma doença que hoje, faz tempo que nós não temos um surto muito grande, entre aspas, aqui, 2025, 2026, eu estou torcendo que nós tenhamos muita ferrugem, né? Estou entre aspas aqui, porque normalmente quando a gente tem ferrugem é porque a gente tem boa umidade e a gente tem frio noturno, então está se marcando 25, 26 muito em cima dessa característica, né? Então, a ferrugem, quanto mais longo for o ciclo do cultivar, mais tempo vai ter ação dessa ferrugem, tira nosso potencial produtivo. Então, nós antecipamos. E tem um segundo fator, que é o seguinte, nosso ciclo indeterminado, né? A nossa soja, antigamente, era ciclo determinado, que a planta tinha um período juvenil longo, ela demorava para se tornar adulta, então ela formava todos os trifólios, quando tinha um número de horas-luz, e ela estava já adulta, né, acontecia o processo de diferenciação, florescia e parava a ter o crescimento e a nova formação de axilas. A soja atual, a maior quantidade de cultivares que nós temos é de ciclo indeterminado, onde a fase juvenil é muito curta. Temos cultivares que em V3, V4, V5, V6 já estão em florescimento, em que a planta inicia o florescimento, mas continua a crescer. E essa mudança é muito grande, por quê? Porque esse é um dos fatores que nós antecipamos a aplicação de fungicida. Quando a planta inicia o florescimento, existe uma mudança fisiológica na planta que toda aquela energia que era para proteção, para dificultar a entrada de doenças, e o gasto energético no crescimento, uma parte dessa energia a planta precisa dedicar para a reprodução, para garantir o seu rebento e a perpetuação da espécie. E o primeiro lugar que sai essa energia para a formação de flor, vagem, grão, é da proteção. Por isso que a partir do início do florescimento, a planta fica mais sensível a doenças. E hoje nós estamos antecipando, inclusive, a aplicação de fungicidas para V4, V6, justamente por causa dessa sensibilidade. Então, nós temos uma mudança comportamental muito grande e que fitopatologistas não enxergaram isso, o produtor tem que enxergar dessa forma de proteção, porque nós temos uma mudança fisiológica. E o sexto passo é o equilíbrio biológico, não só do solo, né, não só da parte nutricional, que isso já é muito conhecido, a gente precisa continuar, principalmente com o brad-rizóbio, o azospirilo, mas a gente olhar principalmente aqueles micro-organismos que vão desenvolver no solo para diminuir aquelas doenças que nós temos, ou nematóides. Então, o uso de bacilos, tricodermas, cocônia, entre outras, no solo, são ferramentas importantes, porque a partir do momento que a gente entra soja sobre soja, a gente está alimentando aquelas doenças que estão presentes ali. E isso faz alimentar o monstro, né, que pode estar atacando posteriormente. E hoje, nessa parte biológica, está sendo uma ferramenta importante também como bioinseticida, biofungicida, que vão auxiliar muito nesse controle de pragas, doenças. E eu acredito que nós ainda não estamos com ferramentas 100% de controle, mas que ajudam muito dentro desse sistema, né? Então, a gente saber utilizar essas ferramentas e quando utilizar, é fundamental para a gente atingir esse teto produtivo e conseguir, então, buscar esse equilíbrio que tanto a gente quer. Gustavo, eu estava... obviamente, a gente pressupõe que uma escada, né? O intuito é dar passos, né? Ou degraus, e evoluindo de uma base até o ápice, né? A lógica seria essa. Mas, às vezes, no campo, a gente nos depara com situações ao contrário, né? Não sei se tu concorda comigo, mas muitas vezes é o final da safra, o produtor comprou o fungicida para a próxima, que não sabe a cultivar que vai aplicar,
nem que época de semeadura e nem que condição de clima vai estar. Muitas vezes escolhe a cultivar da moda ou aquela que o vizinho foi bem, que não está ajustada para aquela realidade que você comentou, de solo, de nível de investimento, nível de adubação, né? Então, a pergunta aqui, Gustavo, é o seguinte: qual é o risco que esse produtor está correndo não levar em conta passos importantes? A gente vem debatendo muito aqui no podcast, dentro da nossa consultoria, dentro da nossa pesquisa, sobre esses passos, né? Considerar muito bem o solo, considerar muito bem o sistema de produção, vir para um posicionamento de cultivares correto, né? E aí sim você vai definir o restante. Então, qual é o risco que o produtor... Porque me parece, Gustavo, e a gente vê isso na prática, que essas são práticas que levam justamente a atacar a rentabilidade do produtor, né? Por quê? Porque a performance que se espera nesse caso, ela realmente não vai acontecer. Ou seja, vamos imaginar uma cultivar de alto teto produtivo, que tem uma sensibilidade menor, sendo posicionada numa área com fertilidade diminuída, com compactação alta, com alumínio aparecendo, né? Então, como que você vê isso, assim, em relação à rentabilidade final do produtor? Sem dúvida nenhuma, essas escolhas é que vão definir a rentabilidade no final. Tu tem total razão. Hoje, muitas vezes, a gente precisa ver que não existe uma receita de bolo. Está sendo, muitas vezes, colocada a receita de bolo. Qual que é a receita de bolo? O cultivar da moda, como tu falou, 200, 250 quilos de um 2,23, 23. O fungicida que o pessoal diz que é o melhor, alguém disse que era o melhor, e pau na mula, né? Isso tem consequências, né? E a consequência é diminuição de produtividade ou aumento de custo. Então, aumento de custo ou diminuição de produtividade, diminuição de margem de contribuição, diminuição do lucro dentro dessa lavoura, como tu está falando. Então, por isso que eu vejo assim, ó, por exemplo, nós temos alguns lançamentos de cultivares que hoje a gente não sabe nem como eles se comportam. Nós estamos tendo um problema gravíssimo hoje de posicionamento de cultivares. Qual é isso aí? Porque o que está acontecendo nesse momento, né, na nossa agricultura? O produtor é louco para fazer a sua própria semente e não pagar royalties. Não vou discutir aqui se royalties é bom, é ruim, se é caro, é barato, não vou entrar nesse mérito. Mas hoje o produtor quer fazer a sua própria semente para redução de custo. E nessa própria semente, existe uma briga que a indústria, né, de melhoramento, a indústria que tem as biotecnologias, estão colocando cultivares novos no mercado para evitar essa produção de semente pelo produtor. Então, de novo, eu não vou fazer juízos aqui, quem está certo, quem está errado, não quero entrar nesse detalhe. Eu quero mais falar sobre o fato que acontece. E esse fato de nós termos cultivares novos todos os anos, nós não estamos conseguindo tirar o máximo de cada cultivar. Porque quando a gente descobre como que essa planta funciona, ela já saiu do mercado, né? Então, nós estamos tendo um problema na pesquisa gravíssimo, que é isso, a gente conseguir correr atrás do rapo. Tá? Então, esse é um dos pontos importantes. Outra situação, quando nós falamos de fungicidas, né, que hoje nenhuma empresa tem a solução para todos os problemas biológicos que a cultura da soja tem. Então, hoje é difícil nós pegarmos assim uma única empresa e todos os fungicidas serem da mesma empresa. E nós precisamos de complementações, nós precisamos fazer com que haja, então, suplementações de controle. E isso hoje está acontecendo numa velocidade de registro de novos produtos genéricos muito forte. Eu já parei de falar em nome comercial, eu tenho falado só no nome genérico, né? O nome técnico, né? Porque tem uma enxurrada de produtos, né? E aí pode entrar na internet e ver os produtos. Hoje é fácil entrar na internet e ver quais são os produtos comerciais. Mas precisa entender um pouco mais o ativo, de que forma que ele age, não age, etc., né? E nós estamos tendo aí hoje uma enxurrada de genéricos desse mercado. De novo, não estou fazendo juízo de valor, mas sabemos que tem diferença muitas vezes entre o produto original, o genérico, e outros produtos não tem diferença nenhuma. Então é custo, né? Então, nós temos que pensar assim no custo. Obviamente, então eu vou acreditar naquele produtor que quer pegar o produto mais barato, mas muitas vezes o mais barato não é aquele que deixa melhor controle e melhor rentabilidade. Então, muitas vezes aquele barato nós precisamos complementar com outro mais barato, talvez.
e cada situação é uma situação específica, né? E tem algumas coisas que eu tenho me preocupado muito, né, ultimamente, principalmente com o controle de plantas daninhas. Eu estou numa briga, acho que sozinho até. Eu não tenho visto muita gente falar sobre isso, que é a necessidade que a gente tem de plantar soja no limpo. Porque quando todo mundo começa a dizer o seguinte, olha, você pode fazer o aplique e plante, ou plante e aplique com determinado produto, parece que aquilo é a maior maravilha, que é o produto que faz aquilo, que não tem interação com o solo, não tem interação com chuva. E a gente tem visto, principalmente nessas chuvaradas todas, um problema gravíssimo de má formação das raízes, né? Então, eu sou muito de antecipar as dessecações, eu sou de fazer a aplicação antecipada, não fazer o aplique, plante, plante, aplique, de preferência, a menos que o clima nos coloque na parede para isso, né, para dar o tempo suficiente para que a nossa vaca leiteira, que é a planta, possa se desenvolver da melhor maneira possível. A maioria dos produtos não tem problema se eu faço o aplique, plante, plante, aplique mesmo. O problema está se eu aplico, planto e vem uma enxurrada que aquela chuva tira da palha, quanto mais palha, mais produto está na palha, e esse produto vai para o suco de semeadura. E aí eu não tenho uma boa germinação, eu tenho um problema. Então, o ideal seria o seguinte, eu aplicar qualquer produto, ter uma chuva e depois plantar. Claro que isso aqui isso não é uma recomendação, porque depende, se eu ficar esperando 30 dias se não vier chover, eu perdi o tempo, né? Mas esse seria o ideal. Então, ou eu ter menos problema. Então, quanto mais cedo conseguir fazer essas aplicações, melhor. Nós começamos algumas questões românticas, né? Que é importante palha. Mas a questão da palha, muitas vezes, o excesso é prejudicial. Então, eu vou dar um exemplo que eu fiz na minha área esse ano. Eu tive uma mudança muito grande dentro da nossa estação experimental, porque lá em 22 eu acabei vendendo toda a minha estrutura da pesquisa e eu retomei no ano passado. Então, foram 3 anos que eu não conduzia essas áreas e elas acabaram, por uma necessidade de ter que depender de maquinário de terceiros, sempre ficava por último, né, para estar plantando de última hora, aquela coisa toda. Então, a área se inçou de azevém, no inverno, principalmente, mas no verão com buva e caruru. Então, no ano passado foi um tendel na hora da colheita. E esse ano, o que eu fui fazer? Bom, primeira coisa, não deixar sementar o azevém. O que eu fiz? Dessequei toda a minha cobertura que eu tinha de aveia, azevém em napo, o azevém guacho, obviamente. Eu dessequei lá na metade de agosto, para plantar metade de outubro, 60 dias antes. Ou seja, mas Gustavo, tu perdeu palha. Perdi palha, sim, mas eu deixei uma palhada boa. Por isso, não adianta eu ter um monte de palha se eu não tenho um bom controle das plantas daninhas. E aí, o que eu fiz? Ali pelo dia 10, 12 de outubro, eu entrei com uma segunda dessecação para plantar ali no dia 20, 22. Plantei no limpo, e está limpo. Então, quando a gente faz as coisas com brevidade, sabendo o porquê, a gente consegue fazer esse controle. E eu estou falando aqui, Felipe, uma pessoa que já faz há muitos anos, sou muito favorável à pré-emergente. Tu mesmo sabe o quanto que eu brigo, né, há mais de 15 anos pelo uso do pré-emergente. O que é problema hoje não é o usar ou não usar o pré-emergente, mas o problema é quando usar e qual usar. Então, nós temos alguns pré-emergentes no mercado que até são pré-emergentes. Protox, principalmente, alguns têm efeito pré-emergente. Mas se eu tenho uma planta verde presente na área, esse produto vai controlar a planta verde e não vai gerar residual. Então, tem algumas questõezinhas que a gente precisa, são básicas, que a gente precisa entender para saber o devido controle, né? E eu tenho, e assim, diariamente eu recebo dezenas, não é uma ou duas, são dezenas de casos onde aplicou determinado produto não funcionou, determinada dose não funcionou. E assim, cada vez mais me dá tranquilidade para dizer o quanto é importante a gente fazer isso com calma, né? Para que não seja uma coisa de última hora, de qualquer jeito, ou por vingança, né? Como o seu Gassi falava lá no passado, que o produtor aplicava por vingança, porque não tinha conseguido controlar e pegava uma dose 3 vezes a dose, o produto mais caro,
Por quê? Porque tinha sido mal feito, mal orientado muitas vezes, né? E sabe que muitas vezes, Felipe, isso eu aprendi há mais de 12 anos atrás, mais de 10 anos. A questão muitas vezes não é o produto, mas a tecnologia de aplicação. E que hoje tem um erro. Hoje o pessoal coloca assim, a tecnologia de aplicação como se fosse o adjuvante que gera a tecnologia de aplicação. Na verdade, a tecnologia de aplicação, quem faz é a formação de gota. E eu me recordo, há uns 10 anos ou mais, 10 anos aproximadamente, eu me recordo quando a gente estava tendo aqueles problemas de Helicoverpa, não tinha vindo ainda o Intacta, né? O Intacta nos limpou da Helicoverpa. E eu me lembro que eu estava usando um determinado produto e estava funcionando muito bem as aplicações. E eu me lembro que uma pessoa me perguntou o que eu estava usando e disse, tal produto, tal dose. E essa pessoa foi lá, utilizou e não controlou a lagarta. E ele, ao invés de voltar para mim e a gente discutir sobre o assunto, ele não voltou para discutir sobre aquele assunto. E eu fiquei sabendo tempo depois que ele tinha comentado. O Floss não sabe nem matar mais lagarta. Usei o que ele disse e não funcionou. E eu fiquei encucado com aquilo porque estava funcionando para mim. Eu não falei aquilo por falar, eu falei porque estava funcionando. E eu fui parar para pensar um pouquinho sobre isso, né? E hoje mesmo, a gente tem muitas vezes o produtor fala, produto não funcionou, usei tal dose, não funcionou. E eu achei as explicações muito na tecnologia de aplicação. Porque tecnologia de aplicação não é simplesmente pegar um adjuvante que o pessoal usa ou está sendo recomendado e utilizar, mas sim fazer a gota chegar no alvo que a gente precisa. E isso tem muito a ver com a arquitetura de planta, né? Então, se eu tenho uma planta que viça demais, tem muita ramificação, espaçamento curto, e eu chego lá em janeiro, de manhã cedo, com a folha toda uma em cima da outra, não adianta eu fazer a aplicação do produto, porque ele vai ficar no dossel, não vai ter penetração. E a brincadeira que eu faço, né? Estou com percevejo, temperatura em 40 graus, a pino. Aonde está esse percevejo quando eu vou aplicar? Não está tomando banho de sol, está lá embaixo, na palha. Eu tenho que chegar com o produto lá no bacheiro. Então, se eu não chego lá no bacheiro, não vou conseguir controlar. Doença mesmo, né? Tem um mito que de vez em quando ainda volta aí, principalmente para quem não entende fisiologia, que diz o seguinte, que folhas do bacheiro não absorvem produto. Isso é uma mentira. As folhas verdes que estão ativas têm potencial de absorção de produtos que são sistêmicos. Então, folhas velhas têm essa capacidade, estão ativas. Pode ter menos capacidade, pode absorver menos, mas absorve. Então, eu preciso, e normalmente as folhas do bacheiro são folhas mais antigas, mais velhas, tem capacidade de absorver. Só que eu preciso chegar o produto lá no bacheiro, né? Então, se eu faço uma aplicação numa soja toda fechada, é bem possível que lá no bacheiro chegue menos produto. Então, eu tenho uma concentração menor, eu tenho menos período residual. Então, a arquitetura da planta modifica, inclusive, essa questão do controle de doenças, controle de pragas, se falar até do controle de plantas daninhas, nesse caso todo, né? Então, são alguns fatores que são importantes de refletir para que a gente não caia naquela mesmice da receita de bolo, né? O momento, o produto, dose. Peraí, vamos pensar o que nós estamos fazendo? Vamos analisar o que nós estamos fazendo? E muitas vezes é uma questão de parar e pensar e analisar essas questões. Eu diria, Felipe, que hoje não, nesse tempo todo, que é o que eu comento muito, eu não sei tudo, não quero saber tudo, não quero ser o sabedor de tudo, né? O Deus de tudo. Eu tenho procurado dividir aquilo que a gente sabe com aquilo que a gente pensa e procurado aprender com as novidades que acabam vindo no dia a dia. Mas tem muita coisa que já passou que hoje nós precisamos virar um pouquinho a página. Eu tenho visto aí requentar algumas questões, por exemplo, hoje está todo mundo com medo de aplicar glifosato na soja. Eu estou impressionado com essa bobagem. Por quê? Porque isso é um problema que acontecia lá na soja RR. Há 10 anos atrás, quando nós entramos com Intacta, a gente não tem mais esse problema. Então, até 10 anos atrás, nós só tínhamos soja RR, a soja RR tinha uma circunstância, que um gene que fazia com que interrompia a formação de determinada substância, inclusive a formação de aminoácidos. Com a soja intacta modificou isso porque veio genes que geram essa capacidade da planta, mesmo com o glifosato, produzir esses aminoácidos. E fica hoje parece que todo glifosato precisa de aminoácido. Não, intacta para frente não precisa de aminoácido. Não tem essa necessidade daqueles trabalhos de mais de 20 anos atrás. Eu estou falando de alguém que discute essa questão
há mais de 20 anos atrás sobre isso. É alguém que lá em 2007 estava num seminário sobre o uso de glifosato na agricultura moderna, onde eu vi a briga entre Monsanto e o Yamada, parecendo cachorros querendo um pegar o outro. E que hoje a gente sabe os problemas que o glifosato causa, mas a soja RR. Hoje nós temos que estar pensando outras coisas que tenham intacta, né? E não tem necessidade de aminoácido. Então, quem fala hoje que precisa ter aminoácido na soja atual, que é obrigatório, está atrasado 10 anos. Essa informação a gente já sabe lá 10 anos, quando mudou essa questão. Então, nós precisamos evoluir também sobre isso. Está se causando muito pânico junto a muitos técnicos e produtores com questões que já foram superadas, que muitas vezes se requenta nessa. E um deles é o glifosato. O glifosato, no final das contas, é um dos que menos tem preocupação na nossa soja, né? Tem coisas muito piores que a gente acaba aplicando que é muito pior. É diferente, por exemplo, hoje a gente sabe que 2,4-D na soja, em list, muitas vezes causa mais problema do que qualquer outro produto, né? Agora, por que isso causa? Da onde que vem isso? Qual é o gene? Ainda tem pontos de interrogação, não está claro sobre isso. Para mim não está claro, pelo menos. Mas a gente vê aí a diminuição do vigor da planta quando se aplica, né? Mas não o glifosato. O glifosato nós temos que aplicar, né? Apesar que hoje o glifosato é um belo adjuvante, né? É o melhor adjuvante que a gente tem, né? Para absorção, para translocação, para mexer no pH. Mas ainda o glifosato é uma ferramenta que a gente controla muitas plantas daninhas presentes, né? Por exemplo, Papua Emiliana, é só glifosato, não precisa mais nada que isso, né? Não precisamos estar usando um graminicida junto, como tem essas duas. É excelente ferramenta. Outro exemplo que eu dou, nas áreas que tem Maria Mole, quem controla a Maria Mole ainda é o glifosato, muito bem, né? Ainda. Outros apanham. Então, o glifosato ainda é uma ferramenta importantíssima nisso aí, né? Então, estou falando alguns pontos para a gente parar e pensar, porque tudo isso vai impactar naquilo que estava falando antes, questão de margem, questão de rentabilidade, né? Se a gente toma a decisão errada, é muito, muito, muito complexo, né? E principalmente essa questão, hoje, claro que é importante a fitotoxicidade que a planta tem, mas a gente tem que fazer uma balança entre fitotoxicidade e competição entre plantas daninhas. Então, muitas vezes, a gente pode até ter alguma fitotoxicidade com herbicida, mas se o dano for menor do que o que a competição das plantas daninhas estão fazendo, a gente precisa fazer a aplicação. É uma balança nessa história toda, né? Então, isso tudo impacta diretamente a rentabilidade, né? Com certeza, né, Gustavo? A gente tem um impacto muito grande em rentabilidade, mas o que impacta mais são o nível de decisão que a gente toma, né? O nível de conhecimento que o produtor acessa. Isso são fatos muito importantes no dia a dia, porque vai impactar muito na rentabilidade, né? Então, você tomar uma decisão baseada numa informação de qualidade, né, numa informação idônea, numa pesquisa boa, numa assistência técnica boa, né, que traga uma informação relevante é muito importante. Gustavo, a gente comentou bastante já sobre a escada da alta produtividade. Um dos pontos que eu queria trazer, talvez aquele equilíbrio fisiológico, a gente olhar para uma arquitetura, né? Ou seja, como tu tem visto assim uma arquitetura de plantas ideal, né? O que para você hoje nesses 15 anos tem sentido em termos de planta, vagem, conformação da planta como um todo, folhas, enfim, né? Você já comentou um pouco sobre ramificações, mas quais são os outros detalhes na planta que são importantes para você? O que a gente quer buscar na lavoura para nós arquitetar muito bem a nossa lavoura e ter alta produtividade, né? A consequência final é a gente ter maior quantidade de vagens por planta, principalmente vagens no terço inferior, né? Para que a gente possa ter isso, precisa entrar luz. Para entrar luz, nós precisamos ter folhas estreitas, que isso é uma questão genética, né? E principalmente a questão temporal, né? Por que temporal? Porque nós temos cultivares que, quando plantadas no cedo, nós temos uma formação de planta. Se a gente planta mais tarde, é outro tipo de formação de planta. Tem outros cultivares que, mesmo que tu plante no cedo, no tarde, não muda essa arquitetura, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer cada momento. Agora, o que a gente busca é trenó curto, e isso a gente faz com o equilíbrio hormonal da planta, tá? Não é com
com aplicação, faz mais de 10 anos que eu não trabalho com nenhum tipo de produto que trava a planta, que gere estresse na planta. Então, principalmente a parte hormonal, são extratos vegetais, extrato de algas, hormônios específicos, né? E isso faz com que a gente tenha uma formação da planta. E como a planta continua a crescer, você não pode pensar só nessa formação da planta em V4 e V5. A gente precisa, muitas vezes, lá com 15, 16, 17 trifólios, a gente está ainda controlando o crescimento da planta, né? Para que a gente tenha uma planta mais compacta. E outro fator, que se a gente não consegue uma planta compacta, a gente tem um desequilíbrio no solo, a gente precisa aumentar o espaçamento entre linhas daí. Então, nós temos que ir por um outro caminho. Então, não adianta a gente só pensar em redução de população. Então, o primeiro passo é escolher o material genético adequado a isso aí. Segundo, aumento de espaçamento. Terceiro, o uso desses bioestimulantes. Quarto, a redução de população. E quinto, por último, né, a questão do uso de substâncias travadoras, que vão travar. Então, a gente precisa ir por esse caminho. Eu vejo que muitas áreas até têm uma população muito alta e outros têm uma população muito baixa, muitas vezes, né? A população a gente define de acordo com a característica da área. Então, por exemplo, se eu tenho uma coxilha e uma baixada, a baixada tem que ter uma população muito menor, tem mais umidade, tem mais matéria orgânica, a planta vai crescer mais, então tem que colocar uma população mais baixa. Se eu tenho uma área de coxilha, que é mais seca, menos matéria orgânica normalmente, eu preciso colocar uma população mais alta. Então, a gente precisa definir isso de acordo com cada característica de área. Então, nós precisamos olhar para essas questões, né? Então, olhar a característica do cultivar, a época de semeadura, para olhar, então, o espaçamento entre plantas, o equilíbrio hormonal, para depois pensar em diminuição de população e travamento da planta. Acho que essa parte do travamento da planta, de forma geral, né, Gustavo, tem sido muito debatido. Então, virou muito foco desse momento essa questão da própria arquitetura, né? Ou seja, como que a gente consegue melhorar, né, o que nós temos. Ou seja, bom, levando em consideração que eu tenho realmente, né, a questão de que eu escolhi a cultivar, tenho adubação, enfim, mas eu quero melhorar um pouco mais essa arquitetura, travar um pouco mais o crescimento da planta. Como você tem visto essa prática que está muito difundida, né? Mas quais são os ganhos, quais são os benefícios e o que o produtor e os técnicos têm que se preocupar nesse momento, né? Por que eu estou puxando essa pergunta, Gustavo? Porque é o seguinte, a gente vê muita coisa no campo, né? Quem suja a bota no campo lá sabe e conhece muitas realidades. E aí, muitas vezes, a gente se depara com algumas coisas no campo, trazendo um travamento com uma planta em R7, em V7, V8 já. Então, são coisas assim que são importantes a gente discutir, né? Qual é o momento certo? Herbicida está ajudando? A gente ir para o lado do hormônio, onde o extrato de algas é melhor? Eu queria um pouco da tua visão sobre isso, porque essa é a arquitetura de fato, né? Tanto lá no momento, num vegetativo estruturando a planta como um todo, quanto também naquele momento inicial do reprodutivo, ou seja, o pegamento de vagens, que acaba sendo muito importante, né? Felipe, quando nós tínhamos soja de ciclo determinado, eu até via que herbicidas ou ferramentas que travavam a planta poderiam ser uma ferramenta interessante. E qualquer planta, qualquer herbicida ou fungicida, tem alguns fungicidas que causam fitotoxicidade também, né? Travam a planta por quê? Porque criam uma condição de estresse nessa planta. E a planta para de crescer, para de formar novas axilas. Então, quando a soja era de ciclo determinado, a gente fazia essa aplicação durante o ciclo e conseguia até reduzindo, apesar que a mudança acontecia. A gente precisava fazer a aplicação por semana para conseguir fazer, segurar a planta mesmo, né? Porque dá o estresse, uma semana depois a planta se recupera e continua crescendo. Hoje em dia, com a soja de ciclo indeterminado, é proibitivo usar esse tipo de ferramenta. Porque se eu já tenho planta com V3, V4, V5, V6 já florescendo, se eu aplico um herbicida, eu estou derrubando flor. Eu estou derrubando o potencial de formação de vagens. De novo, número de vagens por planta é o componente de rendimento com maior correlação com a produtividade. Então, eu estou baixando meu potencial produtivo. Então, eu não posso estar trabalhando com isso. Eu preciso equilibrar a planta de uma forma que ela construa a formação dos seus hormônios e eu complemente com hormônios específicos. Então, por exemplo, usar extrato de algas no tratamento de semente da fase vegetativa melhora bastante, principalmente para a formação de maior quantidade de raízes. Mais raiz, a planta produz mais citocinina. Mais citocinina tem menos gibberelina para a planta crescer excessivamente. Só que a citocinina na planta só é produzida quando tiver sol.
Então, se tem um período nebuloso, chuvoso por muito tempo, a planta não forma a citocinina, forma a gibberellina e a planta cresce demais. Então, qual que é a ferramenta nesse caso? Eu complementar com citocinina, né, com o regulador de crescimento à base de citocinina, a base de benziladenina, que é o que faz com que haja, então, essa questão de formação da planta mais uniforme. Então, eu preciso fazer essa aplicação. Muitas vezes não é uma única aplicação, são 2, talvez até 3 aplicações, para poder ir segurando de acordo com a condição climática. Quanto mais dias nublados, mais a necessidade. Se eu tenho mais dias, por que em dias secos e de sol, a planta fica um pouco mais baixa e não cresce tanto? Porque a planta produz mais citocinina. Agora, em dias que tem mais nebulosidade, mais chuva, a planta viça demais, porque fabrica demais gibberellina. E aí nós temos que fazer a aplicação de citocinina. Eu preciso fazer com que haja um equilíbrio nessa planta e, com isso, fazer com que ela tenha o seu crescimento. Até o momento que ela parou de crescer, que daí não tem mais problema, né? Não tem mais o que fazer esse crescimento. Mas até enquanto a planta está crescendo, é importante eu estar conduzindo essa planta dessa forma. Por isso, o cuidado que eu tenho com relação aos herbicidas nessa fase de florescimento, né? Floresceu, eu não posso estar usando essas ferramentas, né? Por quê? Porque eu vou estar fazendo com que essa planta, então, acabe abortando flor. Eu não posso estar abortando flor. Eu vou perder muito dessas vagens também, né? Então, esse é o meu posicionamento, essa é a minha visão, né? E é assim que a gente tem conseguido equilibrar. Agora, tem outros fatores também, sabe, Felipe, que causam, que a gente pode dizer assim, que são predisposições para um crescimento excessivo da planta. E hoje tem uma moda chamada magnésio. Nós temos que cuidar muito, porque excesso de magnésio no solo, a planta absorve mais magnésio. Não tem por que a gente ficar aplicando mais magnésio na planta, né? Principalmente no Rio Grande do Sul, que os nossos calcários são dolomíticos e tem pouco cálcio. Quanto menos cálcio tem no solo, a planta mais fraca, por isso tem mais acabamento, inclusive. Se eu coloco mais magnésio, muitas vezes a planta cresce demais. Então eu preciso cuidar essas questões, essas modas que muitas vezes acontecem, que o pessoal faz um ensaio o ensaio aqui promoveu o que funciona. E começa a tagarelar isso aí como se fosse verdadeiro. Porque se eu tenho solos que eu tenho deficiência de magnésio, eu tenho excesso de cálcio, eu tenho que aplicar magnésio, sim. Mas eu tenho muitos solos que têm excesso de magnésio e pouco cálcio. Não é o magnésio que vai fazer a diferença. E isso pode causar um prejuízo. Então, eu tenho que cuidar muito esses fatores aí, porque hoje está muito comum essas confusões que acabam acontecendo. Novamente, né, Gustavo, o conhecimento aplicado acaba sendo determinante no final do dia, tanto da produtividade quanto da rentabilidade, né? Exatamente. Olhando ainda nesse equilíbrio fisiológico, nutricional, enfim, vamos imaginar assim, a gente está no rumo ao 100, né? Mas a gente pode ter estresses no caminho, né? Seja de ordem de fitotoxidez, seja de ordem da seca mesmo, né? Uma estiagem, seja por dias nublados. Como que você tem trabalhado, Gustavo, para corrigir esse rumo, né? Essa caminhada? Então, como que você tem visto que tem feito sentido nesse momento para que o produtor consiga corrigir esse caminho, né? Esse rumo à produtividade que ele está buscando nesse momento mais desafiador, né? Em momentos aí de estresse, em momentos ou talvez um pouco mais desafiador, né? Nesses casos, do ponto de vista desse equilíbrio, né, mais fisiológico, mais, enfim, nutricional, ou seja, aquele produtor que já está com o caminho, né, já está em andamento com a sua lavoura, né, mas ele precisa de alguns ajustes aí, baseados no clima, na chuva, enfim, qualquer fator aí que cause estresse na planta. A primeira coisa é a questão do equilíbrio do solo, né, a questão de cálcio, magnésio, potássio, né, e aí pega algumas situações muito complicadas, que é o que a gente estava falando antes, né? Pega agora esses momentos em que o produtor não tem muito recurso, muitas vezes tem dificuldade de recompor a questão de potássio, por exemplo, né? Potássio, hoje a gente tem visto que a nossa soja está exportando uma maior quantidade de potássio em relação ao que era no passado, né? Hoje a gente viu isso nos trabalhos que a gente fez entre 2014 e 2017, e hoje tem mais gente falando sobre isso, principalmente com os materiais novos. Então, a gente precisa fazer essa reposição. Então, tudo isso começa a questão de equilíbrio. Será que o solo está equilibrado mesmo? Mas eu coloco o calcário todo ano. Mas que tipo de solo você tem? Por exemplo, se eu trabalho com calcário todo ano, daqui a pouco nessa camada de 0 a 5 centímetros aqui, eu tenho um pH tão alto que tem deficiência de zinco, manganês, cobre. Faltou zinco,
tem diminuição da formação de raiz. A planta não cresce direito. E aí demora muito, com o nosso ciclo mais curto, tem menor formação de raiz. Então, não é o uso todos os anos de calcário que isso justifica, né, o aumento de produtividade. Muitas vezes pode estar perdendo produtividade, dependendo do tipo de solo que você tem. Quanto mais pesado, mais importante é isso, né? Então, é importante a gente ter um equilíbrio em cima disso. Então, tem todos os fatores que nós falamos são importantes para a gente buscar. Então, não é simplesmente a citocinina que vai fazer sair de 60 para 100. Não é simplesmente o magnésio que vai fazer isso, mas o conjunto de fatores que vão fazer isso. Então, é importante a gente olhar desde a base lá o equilíbrio químico e físico, para a gente depois estar achando, então, os problemas e a gente diminuir, então, esses fatores ao final do ciclo. E, Gustavo, e na sua experiência, assim, qual é o fator mais limitante, assim, ou que seja mais recorrente, né, para você formar uma boa arquitetura, formar uma boa lavoura que tenha potencial? O que é mais comum na sua observação com esse objetivo de arquitetar plantas de alta performance, né? Eu colocaria 2, que está no topo da lista: deficiência de cálcio e espaçamento reduzido entre linhas. Porque a planta cresce demais. Se eu tenho um espaçamento reduzido, não tem luz e a planta acaba crescendo para cima, então, ao invés de ser lateral. Eu colocaria essas duas: falta de espaço, então, para chegar à luz, e deficiência de cálcio. A maioria das áreas tem deficiência de cálcio. E o cálcio é tão importante porque ele vai fazer a formação da parede celular, né? As pectinas, os pectados, vêm a partir do cálcio. Então, quando a planta cama, um dos primeiros pontos para a gente observar numa área acamada é a deficiência de cálcio, porque o cálcio faz com que a planta, então, não tenha a formação desses pectados, que dá essa fortaleza, né? A gente lembra que quando a gente faz uma construção, a gente faz com cimento. Cimento é cálcio. Os nossos ossos, para a gente ficar de pé, né? A gente não tem uma doença que é osteoporose, que quebra os ossos, precisa ter cálcio. A planta também. Então, muitas vezes tem uma deficiência de cálcio muito grande e aí faz com que a planta não tenha esse crescimento. E aí eu coloco essa questão do magnésio, a moda do magnésio hoje. O pessoal está fazendo moda e a gente tem que cuidar muitas vezes. O pessoal muitas vezes faz alguns trabalhos e com um trabalho já quer concluir se isso vale ou não. Cuidar um pouco isso aí. O magnésio é um desses elementos aí que não tem resposta. Eu não aplico magnésio. Onde eu tirei 10 toneladas, 9 toneladas, 8 toneladas de soja, não teve 1 grama de magnésio. Aliás, teve magnésio só do calcário, mas com equilíbrio nesse solo, obviamente, né? Então, a gente precisa estar olhando o equilíbrio. A gente tem que ter um parâmetro para buscar esse equilíbrio. Não é um elemento só que vai fazer isso. Gustavo, e agora olhando o outro lado da moeda aí, qual é o maior pecado agronômico que tu vê, assim, que tu observa, do ponto de vista de arquitetar plantas de alta produtividade? Eu acho que hoje tem sido o uso de aminoácidos na fase vegetativa, em excesso. Todo mundo está usando aminoácidos como se aminoácido fosse resolver todos os problemas da planta. Olha, aqui quem está falando foi quem desenvolveu muito produto à base de aminoácido lá em 2006, 2007, 2008, que a gente tomou pau para entender melhor a situação. E a gente vê claramente que quando a planta não tem estresse, é um veneno colocar aminoácido na fase vegetativa. Porque normalmente a planta absorve aquele excesso de nitrogênio e faz aumentar o entrenó. E isso faz com que a planta vice mais, perca mais o vacheiro, e por causa de medidas como essa que eu comentei com vocês. Com glifosato tem que aplicar aminoácido. Não tem que aplicar aminoácido intacto. Não tem obrigação para isso, a menos que tenha estresse. Se tem algum estresse envolvido, sim, mas não o estresse do produto que eu estou aplicando. Estresse climático, estresse de solo, algum outro tipo de fator. Aí a gente pode até estar utilizando. Mas se eu não tenho esse tipo de situação, talvez a planta vai viçar mais, vai perder maior teto produtivo ainda. Eu acho que esse talvez seja o maior erro. E, Gustavo, nós estamos encaminhando aí para o final do nosso podcast já. Acho que é importante a gente deixar... A gente falou muito de processo, de escada, de passos, de como arquitetar plantas, de solos, de sistema de produção. Enfim, foi uma viagem muito grande por dentro de vários pontos extremamente importantes. Mas já nessa safra, aquele produtor assim, que nos acompanha aqui no Rumo ao 100, que é um ouvinte assíduo, que ele está buscando realmente ir rumo ao 100. O que ele já poderia fazer nessa safra, que seria importante para ele já aplicar agora do ponto de vista da arquitetura de plantas, do ponto de vista de estruturar bem essa lavoura? Quais são alguns passos e algumas ações que ele pode estar fazendo já, né, nesse momento, e que ele pode estar tirando resultado já nessa safra aí?
Pensando nessa fase vegetativa, olhar muito isso aí, ó, olhar a questão do espaçamento, o tipo de planta, né? O clima, se tal, tem propensão a crescimento excessivo ou não. Então, para utilizar essas ferramentas que eu falei antes, extrato de algas, alguns extratos vegetais também são bons para isso, e citocinina. Outra importante ferramenta para a gente entender se a planta está tendo uma boa nutrição é fazer análise foliar. Tá? A gente criou um sistema que a gente pode tirar folha da planta em qualquer fase da cultura, mandar para o laboratório fazer comparação para ver se tem equilíbrio. Esqueçam DRIS, esqueçam aquela tabelinha do professor Malavolta, porque aquela tabelinha do professor Malavolta é no R1 no terceiro e quarto trifólio. Hoje R1 muitas vezes não existe terceiro e quarto trifólio. Então, é do ciclo determinado, da planta de hábito indeterminado, planta de hábito determinado. E hoje nós temos indeterminado. Então, se nós conseguimos lá em V4, V5, tira as folhas, todas as folhas da planta, manda para o laboratório, faz a comparação e vê se tem deficiência, nós podemos estar intervindo ainda com aquele nutriente que a planta está tendo deficiência. Né? A gente não fica esperando terminar o ciclo para saber. Então, acho que são algumas ferramentas que a gente pode estar construindo a planta. E tem 2 nutrientes micros que são fundamentais para essa construção da planta: o zinco e o boro. O zinco para formar a auxina, para formar a raiz, e o boro para estruturar a planta e formar novas células. Então, são 2 micros fundamentais aí a gente entender a disponibilidade e aplicar na medida da necessidade também, e são coisas que a gente pode fazer nesse momento também. Maravilha, Gustavo. Foi uma excelente conversa. Acho que a gente pode trazer muito conteúdo, porque fica aqui o compromisso, né, de quem nos acompanhou, de encaminhar para aquele colega, para aquele amigo, para aquele produtor que está buscando uma melhor produtividade, uma melhor rentabilidade na sua lavoura. Gustavo, como é que o pessoal te acha aí? Bom, nós estamos nas redes sociais, Luiz Gustavo Flos, nós temos um site com a nossa Academia da Alta Produtividade, já temos aí 15 anos da nossa academia, que hoje a gente fala mentoria, comunidade, né? Tem seus nomes digitais, mas já criou isso lá atrás. Então, com o grupo Flos, Flos com 2s.com, o pessoal consegue me achar aí e a gente pode estar conversando tranquilamente e principalmente conhecendo a nossa academia, que é uma ferramenta que não é só para cursos, é para troca de informações. A gente está olhando o que está fazendo. E nesse momento, para quem participa da academia, tem acesso ao nosso campo experimental. O nosso campo experimental cada vez vai ser menos ensaio e mais uma demonstração de uma área de teto produtivo alto. E a gente observar hoje, não ficar testando tudo que acontece, mas a gente tem estabelecendo sim pequenos detalhes e principalmente mostrando que o teto produtivo é possível, né? Então, quase um showroom aí da produtividade, essa ideia toda que a gente está colocando. Maravilha, Gustavo, muito obrigado pela tua participação, é sempre um prazer receber. Pessoal, lembrando, né, que a gente sempre está também aí nas plataformas aí no YouTube, Felipe Unhaf no YouTube, tem todos os episódios aí do Rumo ao Sem Erva Podcast, e no Instagram também, Felipe_Unhaf, a gente está compartilhando um pouco do que a gente faz, do nosso dia a dia, das atividades, da consultoria e também da pesquisa. Gustavo, um grande abraço, fica aqui aquela mensagem final, né, que a produtividade ela não acontece simplesmente por uma receita de bolo, como muito comentamos, mas por muito conhecimento, muito processos, uma assistência técnica de qualidade, uma pesquisa forte de qualidade ao lado do produtor. Um grande abraço, a gente se vê aí em mais um episódio do Rumo ao Sem Erva Podcast. Abraço.